Já voltamos aqui com o nosso Identidade Geral pela sua Rádio e TV Novo Tempo. O dia 27 de novembro marca o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Segundo as estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, este ano o Brasil deve ter quase 60 mil novos casos de câncer de mama, 1 a cada 9 minutos. A minha primeira convidada de hoje desenvolveu um sensor que pode detectar o câncer de mama 6 meses antes de um nódulo aparecer. E por isso, ela foi eleita pela revista Forbes uma das 30 personalidades brasileiras mais promissoras com menos de 30 anos. Eu recebo aqui a pesquisadora e doutora em Química, a Cecília de Carvalho e Silva. Tudo bem, Cecília? Tudo. Prazer enorme receber você aqui. Você, então, foi eleita pela Forbes, como eu disse, uma das jovens mais promissoras abaixo dos 30 anos. É um grande título. E aí eu queria te perguntar o seguinte, esse título, essa nomeação é algo que te impulsiona? Então eu preciso realmente fazer alguma coisa? É um incentivo ou é mais uma pressão que te deixa assim, meu pai, que responsabilidade? Um pouco das duas, Um pouco de verdade, cada. Mas é um grande impulsionador, né? De ter ser uma desses jovens escolhidos, vem com essa responsabilidade de continuar desenvolvendo pesquisa, né? E meu intuito sempre foi mais desse lado de ter uma pesquisa mais aplicada, né? Aplicada com questões que atacam, vamos dizer assim, diretamente a sociedade, né? Vamos entender como funciona. Então, na tua pesquisa de doutorado, você desenvolve um dispositivo que consegue identificar o câncer de mama antes mesmo que ele se desenvolva. Isso foi juntamente com o professor Lauro Kubota. Kubota, isso. Ele foi o teu orientador, Meu orientador. do doutorado. Como é que funciona esse dispositivo? Então, esse dispositivo, como você disse, foi durante o período da minha tese de doutorado, lá no Instituto de Química da Unicamp, e o nosso intuito era fazer um sensor miniaturizado, a gente se baseou na tecnologia que a gente fala transistores de efeito de campo, que Eu tenho até um aqui. Um protótipo, acho que, na verdade, esse já foi feito em um substrato plástico, visando ter um dispositivo descartável, né? Então, a gente conseguiu, nesse dispositivo, colocar 64 pares desses sensores, né? Que eles são baseados em grafeno, que é esse material base de átomos de carbono que é muito sensível, e nele é imobilizado um anticorpo. Então, quando a mulher começa a desenvolver o câncer de mama, 30% das mulheres, elas têm uma proteína chamada HER2, que é liberada na corrente sanguínea. Então, o dispositivo, ele detecta essa proteína. Então, quando tem uma interação entre essa proteína e o anticorpo, que está ali na superfície, tem uma mudança de sinal elétrico e a gente consegue fazer uma correlação entre a concentração dessa proteína e mudança em corrente elétrica. Bom, essa proteína é fundamental para se conseguir descobrir que um câncer vai ser... Está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento. Sim. Agora, por que é que a mulher tem essa proteína em quantidades anormais? Pelo que a gente entendeu aqui, vai ter de 25% a 30% dos casos vão ter essa proteína. Ou seja, pode existir alguém que vai desenvolver esse câncer, mas não vai ter a proteína também. Exato. Então, essas proteínas, elas são chamadas, esse conjunto de biomarcadores. Existem vários tipos de biomarcadores que estão relacionados com o diagnóstico até de uma doença apenas. Então, para o câncer de mama, existem outros biomarcadores, né? Então, não são todas as mulheres que vão desenvolver esse biomarcador, mas podem desenvolver outros. Então, o nosso intuito, quando a gente fez esse dispositivo que tem 64, vamos dizer assim, áreas de detecção, é também estar podendo, no futuro, imobilizar outros anticorpos específicos para esses biomarcadores que não são a HER2, né? Então, é como se a gente fosse fazer um mapa, vamos dizer assim, mais abrangente todos desses biomarcadores. Né? É um dispositivo que hoje ele vai conseguir diagnosticar 25% a 30% dos casos por conta dessa proteína, a HER2. Sim, a HER2. Agora, ele tem a possibilidade de se expandir, a gente chegar, de repente, aí a 100%, se a gente conseguir identificar. Uma outra proteína muito interessante é a CA123, que está relacionado também com o desenvolvimento do câncer de mama e outros
cânceres relacionados à saúde da mulher, né, que também pode ser imobilizado. Então, o sensor é uma plataforma onde eu posso mobilizar outros tipos de anticorpos e detectar outros biomarcadores. Então, isso pode ser aplicado para o diagnóstico de outras doenças. Inclusive outras formas de câncer. Exato. Que não somente o de mama. Ou doenças negligenciadas, que envolva também uma interação do tipo antígeno-anticorpo, né? Ou anticorpo-proteína. Agora, a gente está falando hoje aqui, inclusive nessa data, onde a gente está falando sobre luta, combate contra o câncer. 2 em cada 3 casos do câncer de mama são detectados pela própria mulher, quando ela sente dores ou quando nota um caroço, por exemplo. Ou seja, quando o tumor já está com pelo menos 1 centímetro e o câncer já está em desenvolvimento. Agora, a gente sabe, né, Cecília, que quando a gente está falando da descoberta de um câncer, quanto mais cedo ele é diagnosticado, mais chances de cura. E aí a gente está falando o seguinte... até quando os médicos incentivam tanto o autoexame, é porque a mulher, quando o câncer está ainda muito pequeno, ele pode ser identificado e tratado. No caso do teu dispositivo, a gente está falando em 6 meses de antecedência ao surgimento de um nódulo. Ou seja, esse tratamento pode ser muito mais eficaz, é isso? Então, a nossa ideia, ela partiu no intuito de... A HER2 já era um biomarcador estudado, que estava já relacionado com o desenvolvimento do câncer de mama, tanto para o diagnóstico precoce, quanto para mulheres que estão em período de tratamento e monitorar a eficácia desse tratamento. E antes da mulher, até 6 meses, esses estudos mostraram, né, começar a desenvolver realmente um nódulo, essa proteína ela começa a aumentar os níveis na corrente sanguínea, né? 12 nanogramas é um nível tido como aceitável, ela começa a ter um aumento gradativo. Então, a gente tenta usar isso como um parâmetro de alerta de que algo pode estar acontecendo de errado com o meu organismo, né? E da procura mais precoce ao médico, né? Principalmente quando a gente pensa em pacientes que já tiveram um histórico na família, que infelizmente é um câncer que tem um fator genético muito elevado, né? Então, essas mulheres terem acesso a esse tipo de tecnologia no futuro. Agora, Cecília, a gente estava falando da possibilidade de desenvolvimento de outras aplicações aqui desse dispositivo. Sim. Ele conseguia identificar outros fatores que levariam a outros tipos de câncer, outros tipos de doença. Uma outra possibilidade que você chega a citar é de que um dispositivo como esse possa ser implantado no ser humano. E aí, então, poderia haver um acompanhamento contínuo. Então, isso realmente é uma perspectiva que nós chamamos de futura dentro da ciência, né? Porque a gente já tem um dispositivo que ele, por si só, é um tamanho miniaturizado, num substrato que ele é biocompatível, esse substrato que a gente está utilizando agora, polimida, flexível, mas aí tem toda a parte de integração de sinal, né, e leituras que a gente fala por comunicação wireless desse dispositivo e também a questão de integração com baterias pequenas, flexíveis e também biocompatíveis, né? Então, são integração de várias áreas da ciência trabalhando juntas para que a gente consiga, no futuro, ter um sensor desse implantado, né? Eu sei que para o pesquisador é a morte essa pergunta, mas eu vou fazer. Quanto tempo a gente está disso poder ser acessível? Porque a gente está falando aqui do seu dispositivo e só deixando claro, isso ainda não está em funcionamento. Então foi feita a pesquisa pela Cecília, uma pesquisa incrível, uma tese de doutorado onde pode contribuir grandemente para o avanço do diagnóstico de uma doença como essa, tão grave, tão séria, no nosso país e mundialmente. Agora, ele ainda não foi testado, não existe essa autorização, você está buscando isso nesse momento. Agora, quanto tempo para a gente ter isso autorizado? Tem como medir? Quanto tempo disso poder estar em cada ser humano para que esse diagnóstico possa acontecer de forma mais contínua? Então, essa daí já é uma pesquisa que integra um período maior de tempo e também profissionais de diferentes áreas, né, atuando em conjunto, né? O nosso próximo passo agora é fazer esses testes nas amostras reais e daí a gente entra numa etapa que a gente chama de validação do dispositivo, né? Então, são vários testes de repetição para ver se realmente a gente nunca pode ter... Quando a gente pensa em diagnóstico, um falso positivo, então é muito criteriosa essa etapa, né?
E no futuro, quando eu penso assim nessa tecnologia de você ter algo implantado, aí isso seria uma tecnologia nos próximos, vamos dizer assim, 10 anos, né? A gente tem em mercado agora um dispositivo que já está implantado, que é para detecção da glicose, do diabetes. Algumas pessoas começaram a usar agora aqui no Brasil, fica mais frequente. Então, é como se ele fosse um pequeno adesivo, né? E ele fica implantado e como por um leitor de código de barra, você faz o monitoramento online, contínuo do nível de açúcar, né? Então, a gente pretende poder chegar no futuro nesse tipo de tecnologia também. Ou seja, a pessoa não precisa mais fazer aquele furinho na ponta do dedo. Exatamente, ele tem algo bem discreto na região aqui do antebraço também e faz esse monitoramento contínuo com o leitor como se fosse um código de barras. Isso já é uma realidade para as pessoas, os pacientes que possuem diabetes, podem fazer esse monitoramento em casa, né? E de uma forma, vamos dizer assim, tão menos invasiva do que você fazer a leitura ou a picada do dedo diária, várias vezes por dia, né? Então, a gente gostaria muito no futuro poder caminhar para esse tipo de tecnologia, né? Cecília, olha, parabéns, viu? Muito obrigada. Pela tua pesquisa e pelo desenvolvimento de algo que pode ser tão benéfico para tantas mulheres a princípio, mas um dispositivo que tem potencial a ajudar toda a humanidade, né? Agora, é difícil a gente poder falar com um pesquisador. A sociedade, de um modo geral, tem contato com outros profissionais liberais, né? E aí tem aquela coisa dos pais sonharem com os filhos serem advogados, arquitetos, médicos, enfim. Agora, falando da tua profissão, você é pesquisadora, como é que funciona isso? Não é de uma hora para outra que surge uma pesquisa como essa, são horas e horas a fio, né? Sim. Você, por exemplo, sempre teve o incentivo dos teus pais para estudar. Agora, eu sei que você passou um tempo, inclusive, sem conseguir ter contato com a tua família. Você só viu no Natal a sua família, depois não mais. É necessário um empenho muito grande. E a pergunta é, valeu a pena tudo isso? Nossa, valeu muito a pena e, na verdade, é algo, vamos dizer assim, energia que a gente deposita num projeto, né? Mas visando um bem maior, né? E a minha família, ela sempre apoiou muito essa questão da pesquisa, do estudo, entendia, às vezes, essa falta de tempo presente, né? Mas sempre foram grandes incentivadores e sempre viram a importância de atuar como essa profissão do pesquisador, né? É uma profissão que eu falo que a gente nunca consegue ir embora do trabalho e deixar ali e começar outras coisas em casa. É algo que te acompanha sempre, né? Mesmo se você está fora do ambiente de trabalho, você está pensando às vezes nisso, na ciência, tem uma ideia, como você pode resolver um problema que você está lá pensando já há alguns meses, né? Mas é uma profissão, acho que de muito questão de amor mesmo pela ciência e trabalhar para ter realmente algo em desenvolvimento, né? Poder levar uma ideia à prática. Muito bom. Parabéns, Cecília. Muito obrigada, Prazer agradeço. enorme receber alguém tão inovador, como a revista Forbes disse. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar divulgando esse trabalho aqui para vocês, para toda a sociedade de uma forma geral. E que Deus continue abençoando o teu Muito trabalho obrigada. como pesquisadora. Eu que agradeço. A gente vai fazer uma parada agora para o intervalo e na volta tem o cantor Wagner Dida aqui com a gente. Voltamos já.